Professora, de que maneira as emoções, quando não reconhecidas ou mal reguladas, podem influenciar o desenvolvimento de sintomas psicológicos e quais estratégias a psicologia clínica utiliza para promover uma regulação emocional saudável no processo terapêutico? Então, a gente precisa, antes de mais nada, né, quando a gente inicia um processo de acompanhamento, né, de um atendimento psicoterápico, né, um atendimento em terapia, a gente precisa fazer essa triagem, né, de como está o autoconhecimento do indivíduo. Né? A própria inteligência emocional, ela fala na questão do autoconhecimento, do saber lidar com as emoções, que você conhece de você, e falta motivação. Além do engajamento, além dos outros componentes. Mas, enfim, vamos falar um pouco então sobre esse autoconhecimento. O primeiro passo para uma pessoa tentar essa estabilidade é ela se autoconhecer. Então, você tem que ajudar a promover esse autoconhecimento. Né? Então, ela começa a perceber assim, eu sou muito ansiosa, ok. Então, ela já conhece essa característica de si. Né? Ela é ansiosa. Tem outras características que ela não conhece, que a gente vai precisar explorar, mas ela já reconhece que é ansiosa. Uma vez que ela reconhece que é ansiosa, ela precisa aprender a lidar com essa emoção, com essa ansiedade. Então ela precisa, é o segundo passo. Eu sei que eu sou ansiosa, é o primeiro passo. O segundo passo é o que eu vou saber com aquilo que eu sei de mim, o que eu vou fazer com aquilo que eu sei de mim. Então, assim, eu preciso estar atenta aos sinais, eu preciso estar vendo quais são os gatilhos, e aí aprender a lidar com isso. E aí a gente vai montar algumas estratégias. Aí são diversas estratégias clínicas que se tem. A gente pode citar relaxamento, a gente pode citar reprogramação, a gente pode citar uma série de atividades e trocas que a gente faz, né, na hora do acompanhamento terapêutico que vão ajudar o paciente a interpretar essas emoções e aprender a lidar com elas. Então a gente, por exemplo, ele traz uma demanda de alguma situação que ele teve e como ele reagiu, né? E aí a gente vai dizer, bom, ok, você reagiu assim, mas de que outra forma a gente poderia reagir, né, frente a uma situação como essa? Como é que poderia ser feito? Você se sentiu bem? Você se sentiu mal? E aí a gente vai conduzindo todo um processo de avaliação daquela emoção para ir promovendo essa regulação, para que de uma próxima vez ele consiga regular melhor aquilo que ele sente, né? Ele consiga regular melhor essa emoção. Eu acho que é isso. Acho que eu respondi para a gente também se estender muito, né? Bem, a nossa última pergunta, nós queremos saber, na sua experiência clínica, de que forma dificuldades emocionais podem prejudicar ou bloquear o aprendizado de novos comportamentos? E que estratégias a senhora utiliza para ajudar pacientes a transformar experiências emocionais em oportunidades de aprendizado? Então, independente de abordagem, né, eu acho que todas as abordagens têm as suas estratégias, né? Mas é claro que as dificuldades emocionais, elas realmente prejudicam muitas vezes o aprendizado de novos comportamentos, porque as pessoas estão muito presas a determinados padrões de aprendizagem, né? Padrões que elas próprias criaram. Né? Então, são como se fossem
rituais, né, que elas estabelecem. E aí você pode usar de muitas estratégias, né, para transformar. Então, por exemplo, em psicologia positiva, a gente usa muito um teste, que é o teste guia, né, que é um teste que vai identificar as forças do indivíduo. São 24 forças e elas vêm nesse teste distribuídas das mais fortes para as mais frágeis, né? Todas nós temos, só que algumas se destacam e obviamente isso vai estar muito ligado àquele momento situacional daquela pessoa, né? Então, por exemplo, as 5 primeiras são as maiores forças, as 5 últimas são as mais frágeis. As do meio são as que transitam ali no meio mesmo. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente analisa as forças, né, e retira dessas forças que ele tem justamente as possibilidades para ele lidar com determinadas situações. Então, assim, se você tem determinadas forças, né, então uma força como, sei lá, integridade, né? Se você tem uma força muito forte em relação a isso, de que forma essa força pode te ajudar a vencer situações difíceis e a mudar a tua forma de perceber o mundo, né, de se comportar no mundo, e te ajudar a melhorar algum comportamento. E aí a gente faz assim, normalmente a gente faz uma análise de força a força, né? E o indivíduo, ele próprio, é muito interessante, que ele próprio vai identificando, eu já vivi uma situação na minha vida que me remeteu a isso, eu identifico isso em mim mesmo, né? E aí a gente vai estimulando, e aí, foi bom quando você utilizou essa força, funcionou? E essa troca, né, é que vai fazendo com que você construa com o indivíduo esse autoconhecimento para novos aprendizados, né? Para novos comportamentos, para ele não ficar tão fixo num determinado padrão de comportamento como ele está. E as mais frágeis, a gente também vai trabalhar, a gente vai interpretar cada uma delas e a gente também vai interpretar da mesma forma. Por que ela é tão frágil? Qual é a tua grande dificuldade nessa força especificamente? Eu tive um paciente que disse também, a minha grande dificuldade com relação a essa força é que eu tenho muita dificuldade de dizer não, né? Então, assim, aí a gente começa por aí a trabalhar todas essas questões com o indivíduo para tentar desenvolver nele novos padrões de comportamento. Porque, assim, eu acho que o grande investimento, quando a gente fala em aprendizado, em emoção, né, que é o que está versando aqui essa entrevista que vocês estão fazendo comigo, eu acho que o grande investimento e o primeiro investimento é no autoconhecimento. Então você tem que partir desse ponto. E aí você vai trabalhar com o indivíduo aquilo que ele já conhece, aquilo que ele ainda não conhece, que ele precisa conhecer, e como ele vai lidar